professor e vai falar sobre os 150 anos do elevador Lacerda, que foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873. Não é isso, professor? Bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Salve, salve, Rogério. Salve, ouvintes. É sempre uma honra estar aqui nessa tribuna aqui com vocês. Pois é, em 1873, algo inimaginável, impossível, dava vida, né? Todos duvidavam dos irmãos Lacerda, principalmente do Antônio, de que aquele sonho dele daria cabo e sairia do papel. Eis que, mais uma vez, um dos baianos provam que o impossível acontece. E a gente deu vida ao primeiro elevador público do mundo, o mais alto elevador público do mundo daquela época. Então foi um estouro, foi um arraso. A obra levou 4 anos para ser feita, teve que escavar algumas rochas ali, uma vertical e outra horizontal, e foi construída a primeira cabine no dia de Nossa Senhora, da nossa padroeira única e excelsa, que é a Conceição da Praia, meu amigo. E era Brasil Império esse período aí? Pois é, a gente está em 1873, no ano da inauguração. A gente está no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, né? O filho de Dom Pedro I. E é no período imperial, naquele afã de modernidade, né? Que o empresário Lacerda, né? O Antônio Lacerda, junto com o seu irmão Augusto e o seu pai, que era o grande investidor, a família Lacerda vem de Portugal. E aí inicia esse projeto. Eles vão morar primeiro em Valença, né? O pai dele, Antônio Lacerda, vai fundar talvez a primeira fábrica da história do Brasil. Essa família tem muita história, que é a fábrica de tecidos lá em Valença, ainda tem as ruínas dela, fantástica. E aí ele vem para Salvador, inclusive o seu filho Augusto, o mais novo, nasce aqui já em Salvador, nasce em Valença, nasce pequeno em Valença, vem para cá. E aqui eles vão continuar no ramo das empresas, no ramo industrial, né? Eles vão fundar uma companhia de transporte, né? Eles vão ter bondes punchados na tração de animal, vai cobrir o centro da cidade, principalmente ali o bairro da Piedade. E aí eles vão ter esse grande desejo, essa grande ideia de construir um elevador enquanto todos achavam que seria impossível. Agora, essa ideia de um elevador para poder fazer o transporte, inicialmente o objetivo era transporte público, podemos assim dizer, pegar as pessoas que estão na cidade baixa para a cidade alta. Isso. Desde o início foi esse o projeto? Isso, perfeito, perfeito. Salvador, a gente nasceu, nem todos os ouvintes aqui nasceram, mas a grande maioria nasceu ou vive, né? Aqui nessa cidade, a primeira capital do Brasil, e ela tem como característica geológica e geográfica essa falha, né? Ela tem uma grande falha, uma grande encosta natural que divide naturalmente entre parte alta e parte baixa, que ao longo do tempo a gente denominou de cidade baixa e cidade alta. E aí, para cobrir essa distância, essa escarpa, né? Esse lugar de difícil acesso, ao longo do tempo foram construídas algumas ladeiras. A primeira ladeira é a Ladeira da Conceição, que fica muito próximo ali do lado da Igreja da Conceição da Praia, próximo ao elevador Lacerda. Depois a gente vai ter a Ladeira da Preguiça, porque esse caminho era muito difícil. As mercadorias sempre vinham da Europa ou de Saveiro, do Recôncavo Baiano, e para chegar no consumidor, na Cidade Alta, era necessário passar por esse desafio que é essa encosta. E aí sempre fizemos ou a pé mesmo, caindo inúmeras acidentes que levavam à morte, né, de senhoras, senhores, crianças, quando chovia era um. E aí a gente, em 1873, ele vai fazer esse meio de transporte público, é o meio de transporte, o elevador, inclusive, é o meio de transporte mais seguro do mundo, é o elevador. E aí ele vai fazer para cobrir essa distância por passageiro. Tem uma curiosidade que inicialmente a gente tinha que ser pesado. Tem um relato do Barão de Jeremoabo, né? E é isso. Tinha uma balança na frente e a gente tem esse relato do punho do Barão de Jeremoabo, que teve aqui no século XIX, na capital de Salvador. E ele relata o peso de cada um, como isso impressionou ele, né? Para que a gente tivesse uma segurança maior naquele equipamento, que naquele período não tinha a mesma segurança que temos hoje, né? Porque hoje, se não me falha a memória, nós temos 4 cabines. Isso. Desculpa.
O projeto original, como era? Porque hoje você que está me acompanhando, talvez você nunca veio aqui na capital ou conhece o elevador apenas por imagem. Eu digo que é um L invertido, mas originalmente era esse formato? Não, Rogério, não. Inicialmente era apenas 2 cabines, né? Eram apenas 2 cabines, o de 1873, dos grandes, né, ícones que são os irmãos Lacerda. Eu ainda devo à cidade de Salvador, ao nosso povo, um documentário sobre os irmãos Lacerda e um livro. Eu ainda hei de escrever um livro sobre os feitos dessa família, né? A coragem que teve essa família. Então, primeiro eram 2 cabines que iam da Praça Municipal, onde a gente chama hoje de Praça Tomé de Souza, até a Ladeira da Conceição, está ali embaixo. Ela não cobria até a praia, porque a única praia, digamos assim, de Salvador era a Conceição da Praia, porque a cidade se resumia aquilo ali. Então, primeiro eram 2 cabines até a Conceição, a Ladeira da Conceição. Só em 1930 que a gente vai ter essa reforma abrupta, né, no modelo inicial, e a gente vai ganhar essa passarela e vai ganhar mais 2 cabines e vai ter essa arquitetura de arte deco que é fantástica, modernista, né? Você vê que ela é de 1930 e hoje você bate o olho e fala, isso é muito moderno. Ressalta aqueles filmes de Nova York do início do século XX. É uma arquitetura de arte deco que vai ser empregada em Nova York, vai ser empregado na França, e é um símbolo de Salvador, um símbolo do Brasil e do mundo. Visto que o Google, em 2018, faz uma homenagem na sua página principal ao nosso elevador Lacerda. Ele é um símbolo mundial e referência para outros elevadores que serão construídos depois. A empresa que vai trabalhar com concreto armado, nem toda empresa em 1930 trabalhava com concreto armado, é a Nielsen, uma empresa dinamarquesa. Né, a dinamarquesa vai fazer essa reforma e dar essa estrutura arquitetônica fabulosa, né, que destoava naquela época. A gente tem casarios ali do estilo colonial e vem aquele elevador ali futurista, né? E quem vai gerir a parte dos elevadores é a Otis Company, empresa ainda forte ainda no ramo, né? E vai traçar esse modelo que foi eternizado, que é símbolo de camisa, símbolo de cartão postal, símbolo de uma cidade, de um povo. Então, um marco. Estamos falando de 150 anos. Naquele período, sem dúvida, foi algo que repercutiu até internacionalmente, porque é uma revolução até para a questão da arquitetura e engenharia do nosso país. Perfeito. Aquilo foi muito trabalhoso, né? Levou muito tempo, né? Quando ele foi inaugurado, isso é uma curiosidade muito interessante, poucos sabem disso. Eu tenho tias, né? Minha família é de professoras, né? Uma família de mulher. Minhas tias professoras, num dia que eu dei uma entrevista sobre isso, uma delas me questionou, mas Murilo, eu não sabia que o nome primeiro era Elevador Hidráulico da Conceição. O primeiro nome era Elevador da Conceição. Eu não sabia. Que foi inaugurado no dia de 8 de dezembro, que é o dia da hoje na nossa padroeira, mas não caiu no gosto do popular. Os baianos não adotaram esse nome, Elevador da Conceição, chegaram a chamar. Logo depois ele vai ser chamado de Elevador Parafuso, porque para impulsionar as cabines existia uma espiral, né, uma ferramenta, né, um objeto em forma de parafuso. E aí pronto, caiu no gosto do baiano, elevador parafuso. E é o Instituto Histórico Geográfico, né? Para mandar um abraço aqui para Joacir Góes, meu amigo. O Instituto Histórico Geográfico, em 1896, resolve fazer uma homenagem ao Antônio Lacerda, quem de direito, e aí desde então passa a ser o elevador Lacerda. Foi quando mesmo? 1896. 1896, ainda estamos falando do século XIX. Ainda do século XIX. E ao longo do tempo ele vai ter modificações, né? Como a gente vem falando, ele não era eletrificado, ele era hidráulico, né? Pelo próprio nome, né? E ao longo do tempo ele vai ganhar a eletrificação. Em 1906 vai passar por reformas estruturais para que tenha maior segurança, revisões, né? Eu tive até agora recentemente fazendo uma matéria lá ao vivo, fui convidado para
falar sobre essa reforma que está sendo processada nesse ano no elevador Lacerda, né? Em 1997 foi uma grande reforma também. Então ele é um patrimônio da nossa cidade. Você olha para o elevador Lacerda, um cidadão soteropolitano, ele se vê naquele elevador. Essa é a força que aquele símbolo tem sobre o imaginário, sobre o inconsciente do baiano. Ele tem uma força abrupta, né? É um símbolo da nossa terra, um grande cartão postal. E agora, com a sua entrevista, professor Murilo, a gente percebe que a gente pode utilizar também o elevador Lacerda como um símbolo de modernidade, um símbolo de empoderamento, porque a gente percebe aí que o Brasil estava mostrando a sua potência, Perfeito. econômica, a sua potência na área da engenharia, da arquitetura. Porque quando a gente olha para o elevador Lacerda, não imagina essa riqueza histórica que tem aquele equipamento. Então, primeiro, elevador hidráulico da Conceição, não é isso? Isso. Depois, elevador parafuso. Popularmente, vamos adotar... Aprendi mais uma. Só depois que vai ser elevador Lacerda. Você traz muito bem a contextualização daquele momento. Em 1873, a gente queria mostrar ao mundo, e principalmente a nós mesmos, que a gente não era mais uma simples colônia, que a gente não era apenas uma nação produtora de gêneros alimentícios. A gente queria provar para nós mesmos que tínhamos potencial para ir além, e aquele elevador é um símbolo disso daí, como os bondes também que vão ser construídos pela própria família Lacerda. Ontem eu fui até convidado para um jantar, no qual a gente conversou muito sobre a década de 30. Eu quero até mandar um abraço para a senhora de 87 anos, para uma garota de 87 anos, Dona Potira Esper, esposa do grande Alberto Cury Esper, que trabalhou tanto tempo na via férrea, né, na Leste, que era uma das ferrovias mais importantes da história da Bahia. E ela me falou muito sobre a década de 30 que ela viveu, sobre o centro histórico, né? Ela é de 36. Então foi um papo agradabilíssimo, e eu tinha sido convidado por vocês para fazer essa entrevista. Então a gente falou muito sobre a década de 40, a década de 50, e é necessário entender, respirar aquele contexto para você compreender os símbolos de Salvador. Se você não mergulha naquele tempo, se você não entende o que existia, se você não pega naquilo, se você não toca, se você não... Eu sempre falo para os meus alunos, se você não consegue visualizar o tempo que você está estudando, você não vai compreender realmente aquele tempo. Professor, por falar em modernidade, a questão mesmo da reforma do elevador Lacerda, teve uma polêmica recente, porque muitos queriam que o elevador, né, depois da reforma, tivesse agora visão panorâmica. Qual a sua opinião em relação a isso? Tiraria a questão histórica do equipamento? É um terreno interessante, eu adoro falar sobre isso, que é o embate do novo com o velho, que sempre existiu na história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, existem as correntes se degladiando, né? O novo pedindo passagem sempre, né? A gente está sempre mudando. E o desejo da permanência, de permanecer, aquilo é um símbolo, né? Aquilo é um ícone. É difícil a gente aceitar uma modificação de um cartão postal, de um ícone já consagrado, né? Mas eu entendo, em contrapartida, que para quem está naquele elevador e usufruindo naquele momento, uma visão panorâmica da Baía de Todos os Santos seria belíssima, sim, né? Sim. Então eu sou favorável a essa ideia aí. Porque, por exemplo, hoje aqui é uma história, né? Já aprendi, já coloquei aqui, já gravei isso. Primeiro o elevador hidráulico da Conceição, depois ele foi o elevador parafuso. Estou vendo também aqui as imagens do projeto arquitetônico inicial, que parecia um prédio de 5 andares, isso. Muito bonito, principalmente para a época, uma grande novidade. E em relação ao atual, houve uma diferença arquitetônica abrupta. Agora, em muitos contextos, somos conservadores, porque não iria mexer na estrutura como um todo, apenas iria aprimorar, colocando ali uma visão panorâmica. Na minha opinião pessoal, eu gostaria de ter um elevador com uma visão panorâmica, que seria algo fenomenal. A gente subindo ali
pela cabine do elevador Lacerda, tendo aquela visão panorâmica do Mercado Modelo, ali Forte São Marcelo. A Ilha de Itaparica. Ilha de Itaparica. Imagina, professor, quando a gente estivesse no pôr do sol, no nascer ou no pôr do sol, seria algo fantástico. Olha, algo Rogério, maravilhoso. eu confesso que você está conseguindo me convencer, viu? Sua fundamentação aí foi muito pertinente. Eu, como historiador, a gente sempre reconhece a importância da manutenção dos símbolos, né? Mas realmente você utilizar aquele equipamento com a visão da Baía de Quirimurê, como os nossos indígenas, nossos antepassados chamavam, a Baía de Todos os Santos, que é a maior baía do Brasil. É Tupi-Guarani? É. Significa o quê? Quirimurê é Baía Grande, Baía né? Grande. Enorme, né? E cheia de vida, né? Que, teoricamente, tira o contexto religioso da colonização católica e passaria a ser ali algo mais literal. É uma Baía Grande. Vou anotar aqui, por isso que é bom a gente trazer esses especialistas, Luan, esses especialistas, porque a gente aprende. É Baía de Quirimurê. Quirimurê. Sempre foi chamado de Quirimurê. O Brasil nunca foi chamado de Brasil pelos indígenas. Brasil é uma invenção moderna, né? Nunca as pessoas que viveram nesse território chamaram esse território de Brasil. Os indígenas chamavam de Pindorama, existiam outros nomes, né? E não tinham essa visão também de nação, como a gente concebe hoje, moderna. E essa junção do Brasil, a formatação do Brasil é um milagre. Só vai dar agora no século XIX, que o século XIX foi ontem, que alguns intelectuais, alguns políticos, né, alguns empresários tiveram essa visão de anexar as capitanias hereditárias e formatar o Brasil. É aí que a gente vai chamar essa nação de Brasil, porque você se considerava até então filho da capitania da Baía de Todos os Santos e ponto. Você não se sentia pertencente ao mesmo povo que um amazonense e que um pernambucano. Eles eram um outro povo que faziam parte de uma outra constituição, de uma outra realidade. Então, ao longo do tempo, as nomenclaturas, as visões vão sendo alteradas, né? Vão sendo alteradas, e essa denominação Brasil, brasileiro, é muito recente. A gente mesmo está falando aqui, né, da inauguração ou construção do elevador Lacerda, né, 150 anos de história, foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873, ou seja, século XIX, e ainda era o segundo reinado, Brasil Império. Ou seja, 150 anos atrás, ainda estávamos no Brasil Império. Temos uma história curta, podemos assim dizer. O Brasil não teve Idade Média. Não, perfeito, Rogério. Perfeito. Muita gente tenta colocar a Idade Média para o resto do mundo. A Idade Média foi um momento, né? O feudalismo foi um sistema que existiu somente para a Europa. A gente não viveu isso, né? E o Brasil não existia enquanto país, enquanto nação, enquanto a concepção moderna de nação, que é uma concepção moderna, da Idade Moderna. A gente só vai passar a ser uma nação realmente em 1822. Então, nós somos filhos de uma nação moderna recente, extremamente recente. Estamos em construção, né? Então, até ontem, você veja, Rogério, eu falo para os meus alunos, eles têm dificuldade para se colocar no tempo. Eu falo, o século XIX foi ontem. Como assim, professor? Pô, professor, como é que século XIX? Foi, meu filho, foi ontem. Quer ver? Eu faço um exercício rápido com eles. Eu falo, eu nasci em 1978. Minha avó, meu avô, são de 1924, que é o começo do século XX. Minha avó faleceu tem pouquíssimo tempo. Então, até ontem minha avó estava viva. E ela é quase uma filha do século XIX. Né? O meu bisavô é do século XIX, que eu quase alcancei. Então, o século XIX é na nossa porta. O Brasil é uma nação extremamente moderna. Como se falássemos assim, foi ontem. Foi ontem. Porque eles têm dificuldade, quando eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eles acham que é algo em preto e branco, e aí eu mostro para eles, e eles tiveram a oportunidade de entrevistar ex-combatentes em Salvador que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, para a história da humanidade, 150 anos não é tanto tempo, né? Mas ao longo desse tempo, o elevador Lacerda termina se constituindo como um dos elementos mais simbólicos da nossa cidade. E é rica a nossa história, professor Murilo, porque, por exemplo, na minha família,
Nós temos, por parte da minha avó Adelaide, que é a família Ladislau, uma ascendência portuguesa. Sim. Por parte do meu avô Silvestre, nós temos uma ascendência africana. Sim. Inclusive, na minha família, nós tivemos pessoas portuguesas e pessoas escravizadas que foram trazidas da África. E se a gente pudesse historiar ou investigar, né, trouxéssemos aqui os meus bisavós, tataravós, teriam histórias de imigrantes de Portugal, histórias de escravizados. Poderíamos ouvir meus antepassados falando sobre o sofrimento na escravização ou trabalho em algumas dessas fazendas, engenhos. Então a gente percebe a mistura que há no Brasil, essa herança cultural que nós temos, e não precisa ir a 200, 300 anos, a gente vai pertinho. Então a gente tem uma história muito moderna no que diz respeito ao Brasil Império e a transição para a República, que inclusive era um tema que eu gostaria de trabalhar em outra oportunidade, Luan, porque é muito enriquecedor, né, professor? Isso. Pois é, Rogério, nós somos a cara do Brasil. Esse seu relato define o que é o Brasil, né? Um país que abraçou muita gente de fora, de várias nacionalidades portuguesas, e um país que foi inicialmente muito injusto com outras tantas, né? E dessa mistura nós nascemos, nós trazemos no nosso DNA, nós trazemos na nossa alma, na nossa cultura, na nossa relação com o universo, esses tantos povos. Nós representamos no nosso sangue e no nosso ser a África, Portugal, a Europa, e nós somos já elementos de estudo, né? Quem quiser conhecer a história do Brasil, basta estudar a nossa formação, a nossa própria história, que ela é riquíssima. Poucos lugares do mundo foi tão ocupado por diferentes nações, por diferentes povos como o Brasil. Ontem eu estava conversando, como eu tinha dito, com Dona Potira, e ela foi casada há muito tempo com o seu Alberto, que é libanês. Então a gente recebeu árabes, a gente recebeu orientais, a gente tem colônias orientais na Bahia, em Mata de São João, a gente tem colônias japonesas, históricas, que já estão aqui há mais de 100 anos. Né? Eu tive a oportunidade de visitar essa colônia lá na JK, em Mata de São João. Fiz, inclusive, uma reportagem lá do Pega Visão. Ah, que legal. Conheci a agricultura familiar. Sim, são produtores, né, de verdura, de hortaliças. Há muito tempo e pouca gente sabe produziram disso. Arroz lá, trouxeram essa arte oriental. Professor, são 9h10 na capital baiana, o papo está muito bom, o tempo avançou bastante, uma conversa muito agradável, muito obrigado pela sua participação. Rogério, eu que agradeço, a gente sempre passa voando o tempo quando eu estou aqui, né, nessa tribuna, é sinal que o papo é bacana, viu? Eu que agradeço o convite. Quem ficou com dúvidas aí sobre a história do elevador, só me procurar, eu posso responder, sempre respondo com Tem a maior redes paciência. Sociais? Tenho o meu Instagram, Murilo, com L só, Melo, com 2 L's, Murilo Melo História, com H. Murilo Melo História é meu Instagram, ou meu canal do YouTube também, que é só voltado para a história da Bahia, para a nossa baianidade, para os nossos símbolos, para as regiões da Bahia também, para a região sul, para a Chapada Diamantina. Estou sempre me debruçando a discutir e a levar palestras e cursos sobre as regiões da Bahia, que é o Murilo Melo, Melo com 2 L's, História. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, professor. Você acabou de ouvir o professor e historiador Murilo Melo falando aqui dos 150 anos do elevador Lacerda, que foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873.